A graça e a paz, bom dia. Esse é o dia que o Senhor fez, por isso nos alegramos nele. Está começando o programa Reinar em Vida, realização Verbo Rio Doce. Você sabia que só a palavra de Deus tem a capacidade de transformar a vida de um ser humano? Eu quero te convidar a assistir o Momento Rema. E o Momento Rema de hoje, ele vem recheado de algo especial, pois ele trata de um testemunho de transformação de vida de uma de nossas alunas do Rema CPFAL. O Rema CPFAL é o nosso Rema, a unidade que existe no presídio de Abreu e Lima. E eu quero convidar você a assistir a transformação de vida que está acontecendo naquele lugar através deste Momento Rema. Quando eu estava lá na penitenciária feminina de Abreu e Lima, e as meninas, a equipe toda, chegou lá para pintar, para arrumar tudo, deixar tudo bonito para o Natal. Foi em dezembro. Tudo mudou, porque foi quando eu conheci mais de Deus. Foi quando eu comecei a me interessar mais pela Bíblia e comecei a ler e aprender que tudo que estava ali era praticamente a vida da gente, que a gente tinha que andar certo, direito. As meninas me ajudaram muito para isso também. Não deu tempo de eu pegar muitas matérias lá, só foram acho que 3 meses. Foi, porque eu vim embora logo em seguida. A minha matéria preferida lá foi Fundamentos da Fé. Porque eu já tinha muita fé em Deus, mas elas me ensinaram lá a ter mais fé ainda e como declarar, como pedir as coisas boas, que no caso não era para mim, já era para mim ter saído, mas eu não sei o que foi que aconteceu, que não saí. Sendo que quando eu comecei a fazer o Rema e comecei a assistir essa matéria de Fundamento da Fé, comecei a declarar que eu queria ir embora, que Deus ia me ajudar a ir embora dali, que fé era fazer existir. Então eu ia fazer existir, que eu ia sair dali. Quando eu vi, do nada, chegou um juiz lá, me chamou e disse que minha condicional, ele estava assinando minha condicional. Uma coisa que eu não estava esperando. Que eu tinha ido para casa, passar 7 dias, e no outro dia, quando eu voltei para lá, minha condicional chegou. Que estava previsto para agora, para o final do ano. Aí chegou antes de tanto que eu declarei por conta da matéria, que foi a que eu mais gostei. O Rema realmente mudou a minha vida. Desde que eu comecei a fazer, que sou outra pessoa graças ao Rema. Vamos agora para o Minuto Missionário. Logo em seguida, nós teremos o intervalo e a hora da palavra. Meu nome é André Francisco Sango. Sou de Angola, da cidade de Luanda. Eu estou aqui, o objetivo que me trouxe aqui é para ser treinado. Porque eu fiz o Rema lá em Angola, fiz o 1º e 2º ano, vim para fazer escola de ministro e missões e não só, receber também treinamento prático aqui no meio desse contexto da palavra revelada mais abrangente ainda, né? Então, moro aqui na Paraíba, propriamente em Campina Grande. Então, se a gente, ou eu propriamente falando, fui capaz de cruzar o oceano para estar aqui, você também pode. Então, não desperdice o tempo, vai lá, das dificuldades, das tribulações, coloque somente na palavra para você conseguir o que quer. Porque é assim que eu ando. Eu não ando de cadeira de roda, nem com as minhas pernas, mas eu ando pela fé. Porque é pela fé que eu consigo chegar onde Deus quer que eu chegue. Caso contrário, você será um crente fracassado nesse mundo. Então, eu decidi não fazer parte dos fracassados, mas dos fortes.
Quer aprender a Bíblia e saber o que Deus tem para sua vida? Estude no Rema, uma escola interdenominacional com mais de 100 unidades no Brasil e professores capacitados. São 2 anos de curso e 24 matérias que vão mudar a sua vida. Em Olinda, o Rema fica em Rio Doce. Venha conhecer o Rema Rio Doce. Fone 3431-2539. Estude a Bíblia. Estude no Rema. Estude no Rema Rio Doce. O Senhor falou grandemente ao meu coração a respeito de fé. Porque fé é a única coisa que agrada a Deus. Olhe para sua irmã e diga assim: fé é a única coisa que de fato agrada a Deus. Amém? Passamos muito tempo da nossa vida, muitas vezes até orando: Senhor, o que posso fazer pelos teus feitos em minha vida, o que posso oferecer a ti. E a única coisa que Deus vem dizendo para mim e para você, que a obra é crer somente. Né? Uma vez que nós decidimos pela uma vida de fé, nós decidimos por fazer existir um mundo diferente para nós. Então, se você pode olhar para a sua vida hoje e ver coisas que você ainda não gostaria de ver e ainda não vê. E aí eu posso te dizer, a única coisa que vai trazer o que você gostaria de ter é a sua fé. Amém? Todas as vezes que nós nos aproximarmos de Deus, acreditando que Ele existe, Ele vai nos presentear com aquilo que nós sonhamos. Então, mas para isso a gente tem que nos render, né? Verdadeiramente deixar que a nossa vontade não seja mais a nossa, mas seja dele. Vai parecer caminhos tão longos, mas uma coisa é certa: vai ser caminhos a qual Ele tem preparado para mim e para você, que vai deixar a mim e a você de frente àquilo que a gente vem sonhando e vem acreditando. Todas as coisas estão patentes aos olhos dele. Quando nós nos dispomos a escutar a voz dele, com certeza a nossa vida começa a mudar. E fé nada mais é do que o que você vê na palavra, do que você ouve da palavra, do que você lê na palavra, você coloca em prática na sua vida. Significa: eu honro o que você diz, Deus, eu acredito no que você diz e eu vou colocar isso na minha vida de forma que se cumpra cabalmente como você está dizendo. E Deus não vai medir esforço para realizar na minha vida e na sua aquilo que nós decidimos por lei na nossa vida. Amém? E eu gosto muito dessa definição de fé que um dia eu escutei, né? Que fé são 2 palavrinhas, são 2 letrinhas, né? Uma vogal e uma consoante e uma vogal, mas que verdadeiramente faz existir o que nós sonhamos. Amém? Então você pode dizer isso comigo, diga assim: fé é fazer existir. Tudo que eu sonho, eu posso fazer existir com a minha fé. Ah, Andréa, é tão distante isso da minha vida, eu vejo tanta dificuldade. A palavra é muito clara, como diz, que quando diz para mim e para você que não é o tamanho da coisa, ou não é o preço daquilo que nós sonhamos, é simplesmente quanto a gente cremos, é o Deus que vai trazer para a nossa vida, é Deus quem vai fazer chegar até nós. Não são os nossos esforços, é o quanto nós acreditamos que Deus pode. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: você acredita que Ele pode? Então fica pronto, porque Ele vai fazer na tua vida. Amém? Quem acredita que Ele pode, fica certo de uma coisa: você terá o seu sonho na sua vida manifesto. Amém? E eu quero que você abra sua Bíblia lá no livro de Hebreus. É bem conhecido esse versículo. Amém? Mas eu te garanto uma coisa: todas as vezes que você lê esse versículo, você deve ler ele como se fosse uma novidade. De fato, a Bíblia é novidade de vida para aqueles que decidem olhar para ela com os bons olhos, dizendo: não, isso aqui não é mais um chavão, isso aqui não é qualquer coisa escrita, isso é a palavra do meu Deus que faz a diferença na minha vida. Amém? Então, Hebreus 11, versículo 1, nós vamos ler do 1 ao 3, que diz assim: ora, a fé é a certeza. Diga assim: fé é a certeza. Você presta bem atenção. Se porventura passar uma dúvida longe, deixou de ser fé. Não é? Porque fé é convicção, é certeza de que alguma coisa vai ter que acontecer em seu favor. Amém? Que alguma coisa vai acontecer para mudar uma situação, de que alguma coisa vai acontecer porque Deus é com você. Então, gera essa certeza no teu coração através da meditação da palavra, através da leitura da palavra. Porque todos sabem aqui que fé vem pelo ouvir. Então, eu posso desenvolver a minha fé só ouvindo.
e trazer todos os meus sonhos para bem perto de mim, ou seja, para se manifestar em minha vida de uma forma bem rápida, se eu decidir ouvir e fazer alguma coisa com o que eu estou ouvindo. Isso me dá a certeza de que meu Deus vai manifestar o que eu preciso. Então, Deus começa falando comigo e com você hoje, dizendo assim: ora, meu filho, ora, minha filha, fé é certeza de coisas que se esperam. Alguém está esperando alguma coisa aqui? Amém. Então, diga assim: agora eu posso ter certeza que vai chegar. Aí diz assim: a convicção de fatos que não se veem. Você pode não estar vendo, mas você tem que ter certeza que vai chegar. Porque quem prometeu a mim e você é fiel para cumprir. Nada que nós sonhamos ou desejamos pode estar longe dessa palavra. De fato, tudo aquilo que sonhamos e desejamos, todas as vezes que nós formos orar, nós temos que colocar uma base bíblica, lembrando a Deus a sua palavra, porque a palavra dele não mente, a palavra dele não volta vazia. E uma vez que embasamos as nossas orações na palavra de Deus, é impossível que as nossas orações se afundem. A tendência dela é subir, chegar como cheiro agradável a Deus, e Deus que vê fé no meu e no seu coração dizer: eu posso te presentear, porque eu sou galardoador daqueles que me buscam. Amém? Então vamos continuar lendo esse outro versículo, que diz assim: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Diga assim: o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Tem hora que você lê isso aqui, isso parece loucura. Mas sabe de uma coisa? As coisas de Deus é loucura mesmo para o mundo. Mas são verdades para nós, aqueles que cremos. Cadê os que creem? E ele diz que as coisas que você ainda não viu, uma coisa é certa: se você acreditar e começar a chamar a existência como se já fosse, elas vão se manifestar de alguma forma para a minha vida e para a sua. Se você prestar atenção na vida que nós estamos levando hoje, o que temos é só aquilo que nós cremos e declaramos. Amém. Não é verdade? Aí você pode dizer: não, André, mas tem coisas que eu não declarei na minha vida e aconteceram. Sabe, mas eu tenho certeza de que alguém orou e declarou isso para você. Porque a palavra de Deus é muito clara, que diz que é chamando a existência, é declarando. Quando nós começamos a fazer a nossa oração e começamos a dizer a Deus aquilo que nós precisamos, nós estamos colocando diante de Deus aquilo que Ele já sabe que nós precisamos. E simplesmente é uma forma de convencer a nossa alma de que Deus vai fazer por mim e por você, porque colocamos diante dEle. Isso é que a nossa oração faz, trazer uma consciência de que eu coloquei nas mãos de quem faz. E isso é princípio, isso é fé. E fé é o que agrada a Deus. E se estamos fazendo isso de forma, com o coração totalmente pleno, que Deus é um Deus realizador de sonhos. Ele não é um frustrador, Ele é um realizador, um provedor para os meus sonhos, para os teus sonhos. Então, eu e você faz isso com tanta certeza, com tanta convicção, que alguém chega para mim e para você perguntando por algo em nossas vidas, aí você vai dizer simplesmente assim: já está a caminho. Eu falei com quem pode resolver. Não é verdade? Nesse mundo que só fala em crise, eu quero te dizer que os da fé podem falar em sobra. Que os da fé podem falar em abundância. Que os da fé podem falar em portas abertas. Por quê? Porque Deus nunca desamparou os seus. Deus tem sempre uma porta aberta para mim e para você. Deus tem sempre algo bom para trazer para a minha vida e para a sua. De fato, Ele já garantiu na palavra, através da palavra dEle, novidade de vida. Então, nós não temos que aceitar aquilo que o mundo traz de antigo. Porque se você observar, essa crise é bem antiga. Eu lembro que quando eu era criança já se falava em crise. Eu fui adolescente, eu vi falando em crise. Eu fui jovem falando em crise. Eu estou na fase adulta agora, eu continuo ouvindo falar em crise, mas nada nos tem faltado. Não é verdade? Pode ser que não tenha naquela proporção que a gente sonha, mas uma coisa é certa: estamos caminhando para lá, estamos bem melhor do que no início. Você concorda com isso? Porque estamos crendo num Deus que faz, num Deus que realiza, num Deus que promove, num Deus que conquista. E num Deus que é bem doador para a minha vida e para a sua. De fato, Ele é o nosso exemplo maior de doação. Ele doou o seu próprio filho para que hoje pudéssemos sentar na sua própria mesa. Amém? E pudéssemos desfrutar de tudo que essa mesa nos oferece. Então, ninguém vai superar Deus no dar aqui. Não é verdade? Porque ninguém daria o seu filho. Mas Ele já deu por mim e por você como prova de amor. Para quê? Para que eu hoje e você tivesse vida e uma vida
bem diferente da que esse mundo oferece. Uma vida abundante nas coisas do Senhor. Amém? Então, eu quero que você entenda de uma vez por todas que fé é um estilo de vida que você tem que adquirir. Você tem que desejar para você. É você olhar aquilo que Deus diz e dizer, eu vou alcançar esse pensamento de Deus. Eu vou meditar tanto nessas verdades que eu vou tê-las manifestas na minha vida. Pode ser que hoje eu não veja nada de forma tão gloriosa como eu gostaria de ver, mas uma coisa é certa, se fé agrada a Ele, eu vou procurar agradar a Ele com tudo que eu sou. Com todo o meu ser. Eu vou ler aqui que eu posso chegar diante dele acreditando que ele é, que ele existe. E ele simplesmente vai ser aquele presenteador, aquele galardoador, porque eu estou buscando. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, já ficou muito claro. E quem busca, acha. Quem bate, a porta se abre. Amém? Então, nós precisamos ter ações correspondentes àquilo que nós estamos ouvindo e lendo. Nós não podemos deixar isso passar e procurar sempre desenvolver esse músculo chamado fé em nossa vida de uma forma ardente. Como se, olhando para essa palavra, como se fosse a primeira vez que você está vendo e descobrindo as primeiras coisas que você um dia começou a descobrir. Nós não podemos considerar comum o que é tão poderoso. Não podemos considerar comum aquilo que foi anunciado para que Jesus viesse, anunciando a morte de Jesus Cristo e também anunciando a sua volta. Nós não podemos deixar que esse poder seja simplesmente, eu já conheço isso, eu sei sobre isso, eu não preciso mais ouvir sobre isso. Eu estava a caminho do presídio para dar uma aula lá no Rema Cepefal, e eu lembro claramente que eu estava no carro escutando uma mensagem de fé, e tinha algumas meninas comigo, e ela disse, você está escutando sobre fé? Eu disse, vocês escutam quantas mensagens de fé por semana? E ela disse, não, a gente não escuta. Eu disse, olha, se você não escuta pelo menos 2 mensagens de fé por semana, eu vou dizer que você não está crescendo tanto. Nós precisamos, no mínimo, sabe que 2 mensagens de fé por semana, se o mês tiver 4 semanas, você escutou quantas mensagens de fé? 8. Agora, veio sair num ano. Daqui a 5 anos, como é que você não está? Ou há 2 anos, ou há 3 anos. Porque se vem pelo ouvir e a gente começa a desenvolver isso, o que vai acontecer? Não, André, mas as mensagens de fé a gente escuta e muitas vezes, olha, eu quando paro para escutar uma mensagem, eu procuro escutar ela no mínimo 5 vezes. Por quê? Porque quando a gente escuta a primeira vez, a gente só viu aquilo que a gente queria. A segunda vez, começa a ouvir alguma coisa que a gente verdadeiramente passou desapercebido. A terceira, a gente já começa a estudar. A gente já começa a se aprofundar naquilo que está sendo falado. A quarta, você já desenvolveu um texto. A quinta, você tem uma pregação e uma vida. Entende? Então, se você ainda continuar fazendo isso, você vai ver o quanto Deus vai trazer para a sua vida através de uma mensagem só. O problema é que muitas vezes nós queremos coisas novas e, sabe, nem usamos as armas que temos. E aí procuramos coisas novas. E é como Paulo falou para Timóteo, essas coisas novas que as pessoas procuram, ela é como se fosse só fazer coceira no ouvido. Meu Deus, que revelação. Mas quem garante que essa grande revelação vai ser posta em prática? Se você já desprezou tantas que ficaram lá atrás. Nós não podemos ter o que é poderoso por comum. Se a gente entende que fé agrada a Deus, nós temos que ser um daqueles que verdadeiramente mergulha nessas verdades ao ponto de não deixá-las passar. Não, se o meu Deus disse, meu Deus é poderoso para realizar. Não, se o meu Deus diz, eu não vou abrir para ninguém. É entender que na situação em que nós estamos, Deus é Deus para se manifestar dentro dela. Deus não vai se manifestar para nos tirar dela, mas Deus vai se manifestar dentro dela para que a gente entenda que Ele é Deus. Não é? E por 4 vezes na palavra tem dizendo simplesmente isso. O meu justo viverá pela fé. Cadê o justo que aqui se encontra? Um passo fora de fé é pecado. Por quê? Porque um passo fora de fé é um passo em dúvida. Mas, sabe aquela história que você está aprendendo a dirigir e uma das placas que tem, você começa a falar, o instrutor começa a dizer para você, olha, na dúvida, você não ultrapassa não, tá certo? Porque na dúvida você pode sobrar. Não é verdade?
Então, com a fé é a mesma coisa. Na dúvida, você volta para aqui e diz: Senhor, fé é certeza. Eu ainda não tenho certeza sobre isso, Senhor. Mas você pode trazer os versículos ao meu coração, aonde eu posso meditar, onde eu posso falar, para que a mente seja renovada, ao ponto de eu acreditar tanto que quando eu chamar a existência, ele venha correndo ao meu encontro. Não é? Às vezes você vê pessoas declarando determinadas coisas, você fica, ó, para aí, essa pessoa está declarando esse algo tão grande. Mas por que ela está declarando esse algo tão grande? Porque ela começou a entender que, à medida que ela declara a fé dela, ela vai tendo resultados, experiências com Deus, Deus trazendo os sonhos dela, Deus fazendo existir para a vida dela. Então ela começa a ter alvos mais altos. E quem está olhando aquilo pela primeira vez vai dizer: meu Deus do céu, não está vendo que isso não vai existir? Isso é tão caro para que chegue na mão dessa pessoa, isso é tão grande para essa pessoa. Mas sabe de uma coisa? Diante do Deus que nós servimos e temos, nada é tão grande e tão caro. Entende? E todas as vezes que Deus fala comigo e com você, Ele manda que eu e você ore e creia. Ele não diz: observe o preço. Não é? Observe o tamanho disso, que isso não é para você. Não é? Ele só diz isso: ore, creia. Ou seja, peça e eu vou te dar. Não é? Então, isso é muito forte na minha vida. E quando eu comecei a observar naquele dia em que Scott Webb estava aqui falando sobre isso, que o rapaz começou ele falou que o sonho da vida dele seria comprar um carro de grande porte. E ele disse: por que você não ora? Aí ele disse: é muito caro. Ele disse: por que você não ora? Ele não perguntou o preço, gente. E isso aí, olha, eu peguei isso para a minha vida. Eu disse: meu Deus, você não está pouco preocupado com quanto custa. Você só está olhando o quanto eu creio para que você possa manifestar. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: Deus está olhando o quanto você crê. Não é o quanto você tem no bolso. Não é? É tanto que você vê que pessoas correm, muitas vezes ouvem a mesma palavra, uns despontam e outros não. Não é? E às vezes ele olha para aquela pessoa e fala: é muito fácil ter o que você tem. Não, realmente é fácil, porque ela não tem no mérito dela, no esforço dela, ela tem simplesmente porque Deus tem abençoado a vida dela, porque ela decidiu olhar para a palavra e acreditar. Agora, isso está aberto para todos. Se não fosse tão sério, Deus não exortaria a minha vida e a sua por 4 vezes, tanto no Novo quanto no Velho Testamento, dizendo: o justo viverá pela fé. Essa palavra justo, a conotação dela nesses versículos significa assim: aqueles que decidiram acreditar no sangue, aqueles que decidiram acreditar que Jesus Cristo veio, morreu e padeceu, tem esse nome de justo, justificado. E ele começa a dizer: olha, os justificados não viverão de outra forma a não ser pela fé. Vamos ver esse versículo? Abra sua Bíblia lá em Romanos 1,17. Diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por... Bora, vamos lá, todo mundo junto. Diga assim: o justo viverá por fé. Esse tem que ser o estilo de vida do justo, amém? Vamos lá também para Abacuque 2:4. São 4 referências bem conhecidas, bem faladas nas nossas igrejas. Mas, sabe, elas não têm que ser só faladas, elas têm que ser vividas. E, sabe, quando nós começamos a meditar nelas, como se fosse a primeira vez que a gente estivesse vendo-as, eu vou te dizer, muita coisa que está engavetado vai começar a sair da gaveta. Muitos sonhos que acham que foram como se tivesse passado, eles voltarão ao teu coração com mais força. Amém? Quem achou? Diz: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé.
Presta bem atenção a isso. O início do versículo diz assim: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele. Sabe de quem Deus está falando? Das pessoas lá fora, que as pessoas que não decidiram por acreditar, né, no sangue do Cordeiro que lavou ele, purificou ele de todo pecado. Eles decidiram acreditar no seu próprio entendimento, ou seja, se estribar com a sua própria força, na sua própria força, naquilo que eles acham. Se eu não trabalhar, eu não tenho. Se eu não fizer, não acontece. Claro, Deus não condenou o trabalho. Trabalhe, creia que vai ser promovido, que vai ser abençoado. Mas não coloca teus pensamentos e sonhos mediante aquilo que você ganha, porque é pouco para o que Deus vem pedindo para que você sonhe. Vem falando no teu coração. Não é? Essas pessoas que... Eis o soberbo, ou seja, aquele que pensa que se garante. Aquele que não depende de Deus para que as coisas aconteçam. Eis o soberbo. Mas ele disse, não, mas também tem uma coisa, o meu justo, ele começa mostrando, vai viver de uma forma diferente. Vai viver acreditando naquilo que eu digo. Não vai viver na sua força, mas vai viver na força da minha palavra, na força do meu poder. Cadê o justo daqui? Diga assim, eu fui justificada pelo sangue. E eu creio que as coisas maiores que eu tenho sonhado, eu vou viver cada uma delas. Diga assim, nenhum dos meus sonhos serão esquecidos por Deus. Todos eles já estão nas mãos de Deus. E eu vou ver, nesses últimos dias, cada um deles se cumprindo na minha vida. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Glória a Deus, que palavra poderosa acabamos de assistir, não foi? Eu sei que você foi tocado pelo Espírito Santo e pelo poder que há na palavra de Deus. E eu quero convidar você que está doente, você que está sem solução, eu quero convidar você para nos fazer uma visita. Então você pode conferir os dias e horário dos nossos cultos aí na sua televisão, aí na tela, e você pode estar nos fazendo uma visita. Recentemente eu estive orando e uma frase soltou o meu coração. Não termine o ano de 2016 doente. Eu sei que muitas pessoas estão trabalhando, né, para a possibilidade de não terminar o ano endividado. Eu sei que outros estão trabalhando para a possibilidade de terminar o ano casado. Eu sei que alguns estão trabalhando até mesmo para terminar o ano, né, em companhia de uma outra pessoa. Mas eu quero te dizer algo. Deus também não quer que você termine o ano doente. Deus quer te curar. A palavra de Deus, ela liberta, ela salva, ela cura, ela transforma. E eu sou um testemunho vivo de que Jesus Cristo cura. Eu sou um testemunho vivo de que Jesus Cristo restaura. E eu quero convidar você, porque Deus tem operado através da nossa igreja curas maravilhosas, como em outros locais também. Mas eu quero convidar você para nos conhecer e ser ricamente banhado pela unção e pela palavra que você está assistindo pela televisão. Faça-nos uma visita e receba a sua cura. A tua fé vai levar você à sua cura. Verbo Rio Doce. Fica na Rua Hamburguesa, número 26. Nós temos cultos às quintas e aos domingos. E você pode conferir o horário aí na televisão. Quero convidar você para ser um parceiro nosso. Você pode conferir os dados bancários aí na sua tela. E se Deus falar ao seu coração, você pode nos enviar uma oferta, cujo valor Ele falar, ok? E você será ricamente abençoado. A palavra de Deus diz, a quem dar liberalmente. Provérbios 11, 24. Diz que ser-lhe-á acrescentado mais e mais. Vou ficar só com essa parte do versículo. Então, se você desejar no seu coração contribuir com esse programa, sinta-se à vontade. Pega o número da conta e faça um depósito e seja ricamente abençoado. Nós nos veremos no próximo sábado, em nome de Jesus. Amém.